E deu ruim aí para o senhor Donald Trump. Olha só, o Trump fez aí um discurso no Congresso Nacional dos Estados Unidos e foi um desastre. Desastre. Depois desse discurso aí, vários interlocutores do Trump e provavelmente ele mesmo receberam ligações aí de barões do mercado financeiro dos Estados Unidos. E aí estamos falando no pessoal que aí nas últimas décadas mandou no mundo. Inclusive sempre que tem golpe de Estado, seja no Brasil, em países da América Latina, da África, da Ásia, enfim, em todos os lugares, eu falo aqui, esses golpes são comandados pelos Estados Unidos e pelos barões do mercado financeiro dos Estados Unidos, que são os bilionários que representam empresas trilionárias que mandam no mundo inteiro. Esses aí estão irritadíssimos com o Trump. Eles perderam, em menos de uma hora, a quantia aí de 180 bilhões de dólares em uma hora. Outro dia eu falei aqui sobre como em um dia empresas norte-americanas perderam $1 trilhão por conta da empresa chinesa de inteligência artificial DeepSeek, que tem resultados melhores que as empresas estadunidenses com investimento muito menor. Pois bem, agora não foi aí por conta de um resultado de uma empresa, nem nada disso. Foi por conta da boca de Donald Trump. O Trump fez um discurso em que ele falou que ia impor tarifas de 20% à China a partir do dia 10 de março, que as tarifas aí de 25% contra o México e o Canadá vão continuar valendo, que está valendo mesmo e não vai mudar. E aí ele ameaçou também impor tarifas, mais tarifas aí à China, ao Brasil e à Índia. Ele está citando aí países do BRICS. Ele também falou aí de México e Canadá, enfim, lembremos que o México também foi convidado para a próxima cúpula do BRICS. E aí o que acontece? Acontece que principalmente nas tarifas que ele confirmou aí no México e na China, isso faz com que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos despenque. Por quê? Porque muitas empresas norte-americanas usam na sua indústria peças que são fabricadas na China. E aí, mesmo se você falar, Thiago, mas então essas empresas podem passar a fabricar peças nos Estados Unidos. Eles têm lá metalúrgicas, eles têm lá tecnologia, enfim, mão de obra suficiente para produzirem eles mesmos as peças. O problema é que a indústria chinesa tem robôs que produzem e é muito mais barata a produção, muito mais barata. Pior, muitas coisas são patenteadas na China e não tem como eles produzirem as mesmas peças nos Estados Unidos. Eles não têm nem a tecnologia para isso. Então, um problemão. Se começa a ter tarifas aí de 20% para tudo que vem da China, o custo, primeiro, de aquisição de novas máquinas por as empresas estadunidenses aumenta em 20%. Segundo, o custo de manutenção aumenta. E aí o que acontece? Terceiro, o custo de produtos estadunidenses para o consumidor final, que são os estadunidenses, quem mora lá, vai aumentar. Agora vem o pior. Carros, a maioria dos carros comprados nos Estados Unidos vem do México, são produzidos no México. Esses carros já estão 25% mais caros. Eu até cheguei a mostrar ontem no meu Twitter. Eu não vou mostrar aqui porque eles tiram um vídeo do ar. Eles não deixam eu mostrar trecho aí e é bem aleatório. Alguns eu consigo mostrar, outros eu até corto parte do vídeo antes de publicar porque eles não deixam eu publicar o vídeo. Mas eu mostrei no meu Twitter, quem quiser vai lá, uma matéria da Fox, que é um canal trumpista, mostrando que, olha, esse carro aqui é o carro mais vendido dos Estados Unidos, que é a Dodge Ram. Vou mostrar aqui uma foto do carro. E a repórter tá falando, olha, esse carro aqui, ele custava $80 mil até ontem, né? Essa aqui é a Dodge Ram. É uma caminhonete gigantesca. Lá eles gostam de carro enorme, né? Aí o que acontece? Esse carro custava $80 mil até hoje de manhã. Hoje esse carro já custa $100 mil. Imediatamente já custa 25% a mais, porque esse carro é fabricado no México. E as peças vêm todas da China, algumas peças vêm dos Estados Unidos mesmo e vão para o México. O Trump também ameaçou tarifas ao Brasil, o que fez aí com que os bilionários do agro do Brasil, os bilionários, né? Quem é o agricultor da agricultura familiar, que realmente alimenta todos os brasileiros, não está preocupado com isso, porque não produz para exportar para os Estados Unidos. Produz para alimentar o povo brasileiro. Para lucrar, obviamente, mas alimentando o povo brasileiro. Agora, aqueles bilionários que financiaram o golpe de Estado do Bolsonaro, esses produzem para os Estados Unidos. Então eles querem que o Brasil esteja pobre, muito pobre, para ele escravizar a gente. É isso que eles querem, tá? E aí o que acontece? E que o dólar esteja alto, porque quanto mais alto o dólar, melhor para eles que eles ganhem dólar. Aí o que acontece? Esses aí estão em pânico, porque o Trump falou que ele vai também impor tarifas ao Brasil em breve. Eles estão estudando quais tarifas. O problema para o Trump é o seguinte, o Brasil tem uma margem de retaliação grande. E eu vou falar, não vai ser ruim para o Lula se o Trump impor tarifas ao Brasil. Você vai falar, Thiago,
Como pode? A Globo está dizendo que vai ser um desastre para o Brasil. Eu vou te mostrar o saldo da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos. Aliás, o Brasil tem uma taxa de retaliação, uma margem de retaliação enorme aos Estados Unidos, maior do que a Europa tem. A Europa praticamente não tem margem. Ele falou também dos europeus, que vai taxar aí os europeus. Ele já chegou a falar 15%, chegou a falar 20%, agora ele falou 25%. Já tinha falado 25% também antes. Os europeus não compram quase nada dos Estados Unidos e eles têm ali uma balança comercial positiva em 300 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Alguns vão falar, Thiago, por que os governos anteriores, inclusive Trump, eles compravam tanto da Europa e deixavam ficar uma balança comercial negativa em 300 bilhões? É porque, em troca, eles financiam políticos da União Europeia que são pró-Estados Unidos. E esses políticos fizeram, por exemplo, eles impuseram tarifas burras à Rússia, sanções burras à Rússia, e passaram a comprar petróleo dos Estados Unidos muitíssimo mais caro do que o petróleo russo. Então, só nessa aí, os Estados Unidos estão lucrando bilhões e bilhões, só nessa aí, fora o resto. Então, eles ganham por fora mais ou menos o que eles entregam para os europeus. É isso, tá? Os Estados Unidos não fazem nada que não seja para dar lucro para eles. Não pense que estamos aí tendo um déficit de 300 bilhões de dólares para a Europa todo ano, e olha como somos burros. Não, tem sempre um motivo por trás. Só que o Trump não quer mais. O Trump só tá pensando em dinheiro. Ele não quer saber da política, que é o direto. Aqui temos problema na balança comercial. Com o Brasil, eles têm uma balança comercial positiva, não é negativa. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para eles. E eu vou te mostrar qual é a balança comercial que começou no governo Temer, e o governo Lula está tentando mudar, mas está enfrentando resistência. Tem uma coisa que o Lula vai começar a fazer, que eu vou dar mais detalhes aí nos próximos dias, que ele vai começar a encampar agora forte a luta para que o Brasil comece a explorar petróleo na margem equatorial. As outras empresas estadunidenses estão explorando. E o IBAMA está fazendo de propósito infiltrados, e eu falo mais, eu vou além, tá? Tem infiltrados que muito provavelmente estão recebendo propina em dólar de empresas estadunidenses para não deixar a Petrobras explorar na margem equatorial do Brasil. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que esse copo aqui está cheio. Então imagina uma bacia de petróleo. Imagina uma bacia de petróleo é um copo cheio. Se alguém desse lado aqui, aqui está a fronteira do Brasil, aqui é Brasil, aqui outro país. Se alguém coloca um canudo aqui e começa a beber, a minha parte do copo fica vazia também, concorda? Numa bacia de petróleo não é exatamente como um copo d'água, que se alguém está puxando o petróleo daqui, aqui vai ficar mais vazio, mas também acontece. Então, cada dia que passa, tem menos petróleo do lado brasileiro, tá? Cada dia que passa, estamos perdendo alguns bilhões de dólares por causa de alguns infiltrados no IBAMA. E aí, o que acontece? No governo Temer, o Brasil passou a fazer uma coisa criminosa, um dos maiores crimes da história. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil não precisa importar petróleo de ninguém. Só que o Brasil passou a vender petróleo cru para os Estados Unidos. Petróleo cru vale ali pouco, petróleo cru, vale pouco, $100 e poucos o barril, é isso. E passou a importar óleo diesel já refinado dos Estados Unidos. Então imagina que eu tenho aqui, eu tenho aço. Aí eu vendo aço cru, que não vale quase nada, para alguém. Esse alguém vai lá, pega o aço e faz esse copo aqui, e me vende cada copo por R$200, sei lá, R$100. Quem tá lucrando mais? Eu vendendo aço cru ou quem tá fazendo lá toda a indústria do aço, que produz empregos que geram salários altíssimos e lucrando pra caramba? Eles, né? Óbvio. Eu tá fazendo aço. Se eu produzo aço, eu tá fazendo esse copo. E vendendo e lucrando muito mais com o meu aço. É a mesma. Você tem maçã. Você vai vender uma caixa de maçã, custa tanto. Custa tanto. Pega essa caixa de maçã e faz suco e vende dessa caixa o que deu de suco. Você vai lucrar 3, 4 vezes mais no mínimo. Mesma coisa com petróleo. Eu vou te mostrar um gráfico. Que gráfico aí eu vou falar? Até uma criança consegue entender porque tá bem desenhadinho. Vamos lá. Isso aqui é o que o Brasil exportou para os Estados Unidos em 2024. Essa é a nossa balança comercial que o Trump quer acabar, tá? A maioria, você vê que é mais que o dobro do segundo, é o quê? Petróleo bruto, petróleo cru. E ferro e aço, bruto, cru, ferro e aço. Aí você vê, caramba, Thiago, o Brasil não está exportando coisa industrializada, tá chupando petróleo lá do pré-sal e mandando para os Estados Unidos a preço de banana. Pegando o aço aí das nossas, da Vale do Rio Doce, ali de onde a gente tem minério, e mandando só o aço e o ferro bruto para os Estados Unidos. E o que a gente importa dos Estados Unidos?
A grande maioria, turborreatores, foi o que a gente mais importou. São feitos de quê, Thiago? De aço. De ferro e aço. Então a gente manda o aço a preço de banana e compra turborreatores caríssimos. E qual é a segunda, Thiago? Óleo diesel. Mas que palhaçada! A terceira é gás natural, que o Brasil pode comprar da Bolívia ou da Argentina. E que o Brasil também produz. Aí você fala, pode comprar da Rússia também, que a Rússia não está mais vendendo para a Europa. A Rússia, para vender para a Europa, tem que passar por outros lugares. Pode comprar de vários outros lugares do Brasil que não dos Estados Unidos, gás natural. É fácil o Brasil substituir. Aí você fala, pô, que coisa. Então a gente está de otário, né, Thiago? Tá, a gente está de otário. É isso. Nós estamos todos, 220 milhões, todos de otários, dando dinheiro. Toda vez que você compra gasolina, até hoje, você está dando dinheiro para os estadunidenses. Mesmo que você fale, não, Thiago, mas eu moro aqui em tal parte do Brasil, onde tem refinaria da Petrobras. Então o petróleo é nosso, é refinado aqui, e a gasolina, inclusive, é mais barata aqui do que em outros lugares. Dou um exemplo para você. O Bolsonaro vendeu a refinaria lá, que fica em Camaçari, na Bahia, se não me engano. Então, por conta disso, a gasolina, o gás de cozinha e o óleo diesel são muito mais caros em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, nos estados aí do Nordeste. Por quê? Porque é assim. E aí lá, inclusive, isso está batendo forte na popularidade do Lula, que está caro. Porque a empresa lá que ganhou uma mamata do Bolsonaro fez 12 aumentos no ano passado, um aumento por mês. Enquanto a Petrobras só reajustou a gasolina uma vez no ano, eles reajustaram 12. Aí você vê, pô, que coisa, né? Que coisa. Pois bem, enquanto isso, Trump tá aí falando que vai acabar aí com o comércio Brasil e Estados Unidos. Pô, que bom. Aí ele vai forçar uma coisa que o Lula tá tentando, e tá cheio de infiltrado no governo que não tá deixando, e ele tá tentando desde que ele assumiu, que é o quê? Parar de vender óleo bruto e de comprar óleo refinado. Pronto, o Trump vai forçar isso. Parabéns. Melhor, as taxas vão pegar, se você falar de setor privado mesmo, que a Petrobras é estatal. Estatal não é feita para dar lucro. Estatal tem que dar lucro porque precisa de dinheiro para reinvestir em crescimento para servir mais ao povo. É para isso que serve estatal, é para servir ao povo. Então tem que dar um lucro, obviamente, não pode dar um prejuízo grande, porque precisa desse lucro para reinvestir. Fora isso, servir ao povo. Mas no setor privado, quem vai se ferrar são os bilionários do agro que vendem soja para os Estados Unidos, vendem outras coisas para os Estados Unidos. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão ser obrigados a vender para o mercado interno. E aí os preços vão diminuir no Brasil. Imagina esses barões do café que vendem para os Estados Unidos não poderem mais vender para os Estados Unidos e o preço do café vai diminuir no Brasil. Ó, que bom. Os mesmos que estavam escondendo o café aí e que estão aí fazendo o preço aumentar. Esses aí. E olha só que beleza, se eles não puderem mais vender para os Estados Unidos. Bom para a população brasileira. Bom para quem? Para o atual governo do Brasil. Imagina esses que exportam. É claro que a maioria é soja, a gente não consome soja. Mas imagina esses que exportam realmente coisas que... produtos que a gente poderia comer, frutas, verduras, trigo, etc, etc. Não vão mais exportar tanto. E aí fica mais barato no Brasil. Excelente. Obviamente o Lula já está costurando e fazendo negócios aí com China, com México, com outros países. O Lula deu uma declaração aí em que ele chegou na voadora no Donald Trump. Lula, mas não deixou barato não, viu? Com vocês, Lula. Sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior desse mundo. E nós temos o direito de discutir a criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente discuta o que é importante para nós. O que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. Os Estados Unidos têm como viver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China. Ele pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. Os Estados Unidos, a vida inteira, foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial, que autodeterminou o juiz do planeta. Mas ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. Eu digo todo dia, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos, eu devo cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos... Tá aí, pronto. É isso aí. Fala do Lula. Vocês estão tentando aí. A gente vai avançar na desdolarização. Isso é assim, ó. Imagina que o Trump tem uma ferida, o Lula pega e faz assim, aperta a ferida do Trump. Ele, se tem um negócio que o Trump tem calafrio de escutar é desdolarização. Então o Lula tá chegando na voadora contra Donald Trump, tá falando, é desdolarização agora. Para você ter uma ideia, o discurso do Trump eu vou te mostrar aqui o gráfico da Bolsa de Valores para você entender. Essa era a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, começou o dia em queda, aí
subiu um pouco, começou em queda por causa das ameaças do Trump. E aí logo depois, começou o dia em queda, isso foi ontem, tá? Dow Jones ontem. Começou, Dow Jones é esse segundo aqui, mas essa aqui é Nasdaq, o primeiro. Nasdaq? Não, de Nova York. Enfim, todas as bolsas lá. SP500, etc. Começou em queda, subiu, chegou a ter ganhos e aí de repente caiu tudo em uma hora. Só na Dow Jones eu não contei a bolsa de Nova York, eu não contei a SP500 e eu não contei as outras, eu só contei a Dow Jones. Só na Dow Jones, eu vou te mostrar aqui a notícia, a bolsa de valores, a Dow Jones cai quase 700 pontos. Dow Jones Falls cai quase 700 pontos depois do discurso do Trump. E aí, eu fiz uma conta, né? É fácil você saber quanto são 700 pontos da Dow Jones em dólares. Você tem que pegar o market cap, que é o valor total das empresas, e diminuir ali na porcentagem que caiu. Também tem uma outra conta que você vê quanto vale em dólar cada ponto, que é pegar o valor de todas as empresas ali e fazer uma matemática, e aí você multiplica por 700. Eu consegui valores de 6 anos atrás. E aí eu atualizei para os valores de hoje, saiu ali 160 bilhões de dólares. Porém, eu falei, peraí, eu vou mandar o chat GPT, vou mandar o Gemini, que é a inteligência do Google, e o Grok, que é do Elon Musk, fazerem a conta para mim, né? Eles sabem pesquisar e tal, eles fazem a conta. Pois bem, os três chegaram no mesmo valor, tá? No mesmo valor, que é maior do que o valor que eu calculei. Eu não tinha os valores exatos para fazer. E eles chegaram. Eu falei 180? Falei errado. Se a Dow Jones caiu 700 pontos, são 198 bilhões de dólares. Essa é a média aí que foi perdido em uma hora. Trump conseguiu fazer as empresas norte-americanas perderem, em reais, estamos falando aí de mais de R$1 trilhão em uma hora. Eles perderam. É uma desgraça total o que fez o Trump aí. O que está acontecendo é o seguinte, você vê, quando eu falei das tarifas para o Brasil consegue retalhar os Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos do Brasil. Inclusive, vamos falar, nossa balança comercial com o Brasil, ainda de hoje, foi feita pelo Temer e pelo governo Bolsonaro, que são governos bem entreguistas. Quando alguém quer destruir e quer entregar para os Estados Unidos, é rápido e fácil. Quando algum governo como o Lula quer construir e quer parar essa dependência, demora anos. O Trump está acelerando esse processo que o Lula está tentando fazer. Ele vai acelerar muito se ele começar a impor essas tarifas. Dá para o Lula nadar de braçada caso o Trump imponha as tarifas. Vou falar, a presidenta do México está unindo o país inteiro. Só se fala em uma coisa no México, que é domingo, todos lá em protesto contra o Trump, ao lado da presidenta, onde ela vai anunciar aí o que ela vai fazer em retaliação aos Estados Unidos. Veremos. Ela diz aí que tem plano A, B, C e D. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!